Olá, seja bem-vindo a mais um Clube do Livro. Hoje com o livro O Homem Mais Rico da Babilônia. E você quer se tornar o homem ou a mulher mais rica do lugar onde você vive? Então fique conosco e acompanhe aí essas dicas sensacionais desse livro, que é um best-seller em todo o mundo. Então, pessoal, vamos dar início à nossa live hoje falando sobre o resumo do livro O Homem Mais Rico da Babilônia. Tenho certeza que todos vocês querem se tornar aí os mais ricos do lugar onde vocês vivem, né? A Lidiane, a mulher mais rica, o Hans, o homem mais rico. Eu também quero, doutor Hans. Então, tem que dividir esse espaço. Doutor, vou começar aí, então, pela Lidiane. Lidiane, o que que você entendeu do livro? Qual foi a parte que trouxe mais insights para você, assim? É, Algumas coisas sobre investimentos, né, ações, assim, como cuidar do seu dinheiro. Algumas coisas a gente já sabe, mas a gente não põe em prática, né? Né? E como ali eu até anotei aqui, né, que a gente deve pagar a gente mesmo, né? O livro fala, né, uma porcentagem para te pagar. A coisa mais importante, na minha opinião, desse livro é isso, né? Porque a gente deixa para É, pagar, a gente paga todo mundo primeiro e nós sempre ficamos por isso, último. Como a gente isso, falou ali isso. no começo, que a gente sabe o que tem que fazer, mas muitas vezes não faz. Porque tem duas coisas que a gente precisa entender. Existem leis que governam o universo, a gente acaba sabendo dessas leis, e essas pessoas que colocam em prática essas leis que governam o universo da riqueza, elas acabam ficando ricas, porque elas entenderam como funciona e elas colocaram em prática. E aí tem pessoas que entendem como funciona também, sabe, mas não colocam em prática. E aí a diferença entre quem é rico e quem não é quem coloca em prática e quem não coloca. E da mesma maneira ali também o livro fala até em questões de tipo de negociações, né? Porque às vezes tu deixa de fazer negociações porque tu não se paga primeiro, né? E aí, quando tu não se paga primeiro, tu não tem uma reserva, tu não tem nenhum planejamento, nem nada. Então, a questão ali de tu também saber negociar tuas dívidas, né? Ser inadimplente. Que é, hoje é muito comum, né? As pessoas entram em negócios, fazem compras, né? Às vezes até tem um planejamento, mas acontece algum imprevisto no meio do caminho e tu não tem esse teu pagamento, né? Para Verdade. essas questões. Ali ele fala sobre isso, quando você tiver alguma dívida, pague primeiro as suas dívidas, né, negociar. Se você puder, além de pagar a dívida, parcelou, conseguiu pagar, se puder guardar uma parte, pagar para você também, que você possa guardar, então você paga no mínimo 10% daquilo que você ganha para você, né? Ganha É. 10 mil por mês, que é mais ou menos a renda que entra, separa R$ 1.000 para você, sendo que dentro desse restante que sobra, que é os 9 mil, você também tem que, pelo menos, pagar aquelas dívidas que você fez. Não ficar Uhum. inadimplente, né? Tentar resolver primeiro. Primeiro resolva o que você tem de dívida. E se puder guardar, melhor ainda. Então, guarda no mínimo 10%. Se puder guardar 20, 30, melhor ainda. Aí ele ensina que desse dinheiro, porque depois que a gente guarda o dinheiro, a gente tem que saber o que fazer com o dinheiro. Porque também só guardar não adianta, né? A gente tem Como que investir ele? reinvestir ele. É. Como saber investir ele? E também gostei ali que fala para a gente ser uma pessoa de ação, né? A gente ser uma pessoa de ação, aproveitar as oportunidades, né? Ser proativo, que era, né, muito assim, tipo, não vai dar, porque eu não tenho, agora não dá, não. Tem que ser uma pessoa de ação e fazer dar. Eu acho que é igual a gente aqui no Clube do Livro, É né? verdade. Quando a gente tem compromisso, né, comprometimento É, com aquilo que a gente faz, é igual a diferença entre o ovo, né, da galinha e vamos supor, entre galinha e porco, né? Você sabe a diferença entre galinha e porco, Leide? não, Lidiane? Não? É que assim, a galinha ela está envolvida e o porco está comprometido, porque a galinha ela dá o ovo, então ela está envolvida porque ela dá o ovo e ela continua com vida. E o porco ele está comprometido porque ele dá a vida para dar o bacon, entendeu? Então a gente são é, pessoas comprometidas com a causa. Que nem hoje no Clube do Livro a gente tinha combinado para mais pessoas participarem dessa nossa live falando, trazendo insights sobre o que aprendeu do livro. uhum. De repente, alguns nem conseguiram ler, não se comprometeram com esse nosso encontro de hoje. É uma pena, né? Como você falou, a gente tem que ser proativo. Não dá, vou dar um jeito, né?
Então, mesmo que de repente não Ou consiga ler vou, o livro todo, né? isso, ou vou sem ter lido, É, né? isso mesmo, é. Vai sem ter lido e lá na hora vai pega um resumo na internet dá um jeito. Isso, Eu sempre costumo isso. dizer que quando a gente quer, a gente dá um jeito. Quando a gente É. não quer, a gente arruma uma desculpa. Mas eu acho que isso tem muito a ver em fazer as coisas para os outros ou para a gente, né? A gente é muito mais fácil a gente se comprometer, pelo menos para mim, quando é para mim, né? Para mim, o Clube do Livro não é tipo, vamos se reunir para discutir o livro, não. É para eu ler, para eu, né, adquirir conhecimento, para eu ficar rica, para eu crescer. É isso mesmo? É que, na verdade, assim, quando eu fiz o Clube do Livro e comprometi muitas pessoas junto com a causa, para mim é o contrário, eu preciso de pessoas que estejam juntos, porque você vai, se é comigo mesmo, outro dia eu faço. Aí a gente acaba Uhum. procrastinando. Como eu me comprometi com você, com o Hans e com todos ali do grupo, eu pensei, pô, a Lidiane vai estar lá, então eu não posso faltar, o Hans vai estar lá, eu não posso Sim, faltar. Eu sim. me comprometi com eles, eu não vou deixá-los na mão. Então, Uhum. criei esse desafio para mim não procrastinar. É uma maneira de eu não procrastinar e deixar para fazer isso depois. Depois. Uhum. Eu fiz esse comentário, Patrick, quando você passou ali, porque é justamente isso. Eu liguei o piloto automático e disse, não, nossas reuniões vão ser de 15 em 15. Doutor Hans, o teu áudio está bem baixo. Você falava sobre procrastinação, né? Quando você passou a mensagem, ligou o meu alerta, porque eu disse, caramba, para mim era de 15 em 15 dias. Mas eu não participei do outro, ou seja, então tem muito a ver com isso, né? E assim, aqui confessando o pecado. Eu vejo que a gente marcar esses horários e ter essas interações é justamente isso, para mudar algumas coisas que estão enraizadas como mau hábitos, né? E talvez o livro ele traz isso porque, vamos dizer, ele fala que, né, você tem informação, buscar as coisas, não pensar só em lucro, né? E assim, do mesmo jeito que manter pontualidade com dívidas e acertar e ter essa noção, eu acho que é uma coisa para a vida, né? Ali no livro, ele fala que eram dois amigos que queriam enriquecer, e aí eles vão procurar a pessoa mais rica da Babilônia para nós aprendermos com ela. E era o Arcade, Uhum. que era um amigo deles de infância, eles viveram juntos, e todos eles compartilhavam dos mesmos momentos da infância, e por que que um deles se tornou rico e os outros dois não? E aí até eles achavam, pô, mas ele fazia a mesma coisa que nós, ele tinha os mesmos hábitos que nós, a gente não via ele trabalhar tanto assim para ele se tornar tão rico. Mas Uhum. algumas das vezes são pequenos detalhes que nós precisamos mudar na nossa vida que vão fazer a diferença. Não, E a gente, não, e até quando ele contou como ele ficou rico, eles não viram mérito nele, né? Viram mérito, É, tipo, mas tu colou no cara, colou no outro cara que era rico, né? é E verdade. ele passou Ele as pegou ações para mérito, ti, ele disse, não. ele foi lá e se espelhou em alguém que já era rico. Então ele foi aprender Exatamente. com um mentor, né? Ele buscou um mentor que já era rico. Pô, se a pessoa já é rica, como é que ele fez para ser rico? E ele aprendeu com essa pessoa. Então, aí tu não vai falar, não, então não é mérito teu, você que foi lá e colou no cara e pegou, tipo, né, pegou o negócio dele, né? Meio que foi o que aconteceu, né? E aí ele herdou o negócio dele, mas ele falou, tá, mas o que que eu fiz para fazer isso? Eu corri atrás, eu estudei, eu fui atrás. E vocês, né, estão fazendo o quê? Tudo tem a ver com a ação, né? Com a ser proativo, em buscar as oportunidades, não deixar a oportunidade passar. Isso. E também sobre como que as pessoas julgam, né? Nunca julgam, acho que é mérito, né, do outro. Sempre acha que é sorte, que é herança, que é. E sorte não existe. O Laí Ribeiro fala uma coisa muito, muito legal sobre isso. Sorte é o encontro da preparação com a oportunidade. Se você está preparado, veio a oportunidade, aí você é uma pessoa de muita sorte. Essa pessoa tem muita sorte. Claro, ele estava se preparando e quando a oportunidade surgiu, ele aproveitou. As pessoas azaradas são aquelas que elas não se preparam para as oportunidades. Quando elas chegam, ele não está preparado, as oportunidades vão embora. E não é é. toda hora que tem oportunidade. E persistência também, né? Porque mesmo o cara ensinando ele, o cara não deu a receita pronta, né? O cara falava para ele e ele errava. E toda a vida ele errava. Todos os, né, os conselhos que deu de guardar, beleza, guardou. Investiu errado. Então, tipo, ele não desistiu. Ele podia ter pensado, pô, tô fazendo errado, não adianta. O cara é rico porque é rico. Desisto.
Não, ele persistiu, mesmo errando, mesmo perdendo dinheiro, mesmo sendo roubado, né? Ele não. Verdade? Porque, Ele, às vezes, a primeira dificuldade que a gente encontra, a gente já desiste. E as dificuldades, elas são... A dificuldade é a pedra no caminho, que, na verdade, a dificuldade é o caminho. Porque é através das dificuldades que a gente aprende o caminho mais acertado para alcançar nossos resultados, para chegar mais próximo do resultado. Então, a gente aprende, e daí não vai errar mais, porque, esse investimento eu fiz desse jeito, então, na próxima vez, vou continuar investindo, mas vou investir diferente. E ele fala que tem que tomar muito cuidado com os investimentos muito fáceis, né, com dinheiro muito rápido. E às vezes a gente é atraído para coisas, vamos participar disso aqui que você vai ter muito resultado e você vai ganhar muito dinheiro com isso. Então a gente tem que estar sempre com o pé atrás em propostas que têm um lucro muito rápido. e também ele fala sobre questionar o outro, né? Também. No sentido, tá, quero dinheiro para investir em pedras. Mas tu já investiu em pedras? Qual é o teu conhecimento sobre pedras? Né? Aí tu analisa, poxa, mas esse cara não tem, né? Conhecimento, não tem essa sabedoria para investir, não vou investir meu dinheiro nele. Então também fala sobre a confiança nas pessoas, né? E aprender aquilo que você quer empreender, né? Tem que aprender aquilo que você quer empreender. Muitas pessoas, antes de começar um negócio, elas até entram no negócio que elas querem fazer, até mesmo trabalham de graça para alguém, para aprender como funciona aquele negócio na prática. Eu quero montar um restaurante. Tem gente que vai lá, trabalha como garçom, trabalha de ajudante na cozinha, lá naquele restaurante, porque ele quer montar um restaurante. Então, ele quer aprender como é que funcionam os bastidores de um restaurante, para depois ele montar. Porque se você nunca montou um restaurante, ninguém da sua família tem restaurante, você não entende nada de restaurante, como é que você vai montar um restaurante? Você vai Uhum. quebrar? Então é Sim, importante aprender do negócio. sim, sim. Dr. Hans, quer falar alguma coisa sobre Eu. isso? Então, eu achei bacana também porque ele, vamos dizer, demonstra que as coisas levam tempo, né? Não é de um dia para o outro que as coisas acontecem, né? Isso também é interessante ali. Para cada vez que ele bate a cabeça, que ele perde o investimento, que ele é roubado e tal, quer dizer, a gente tem as dificuldades e até acertar leva tempo. É verdade, a gente vai no meio do caminho, esses reveses que acontecem, isso nos trazem para trás, a gente às vezes volta para trás. E não é ruim voltar para Uhum, trás, às vezes é necessário voltar para trás para você ter o impulso para dar o salto que você precisa dar. Mas também, se você uhum. toda hora errar e você não tomar cuidado com isso, você vai atrasar muito o seu destino. E você, às vezes, não vai nem conseguir alcançar. Então, a gente tem que estar sempre buscando conhecimento, buscando informação, para que você erre menos. É Sim, um equilíbrio entre ação e cautela, né? É verdade. exato. E a gente tem que tomar cuidado, às vezes a gente fala assim, tem que ser muito prudente, tem que ter muita cautela, mas quando a gente é muito prudente demais e muito cauteloso demais, a gente não faz nada. É, Às vezes é uma desculpa do medo. Porque quando você está com Hum, medo, você reveste o medo de desculpa. São aquelas desculpinhas, aquelas historinhas que a gente conta para a gente convencer nós mesmos que não adianta investir nisso porque é muito arriscado. Mas que nada, é porque você está com medo. E o medo nos paralisa, o medo não nos deixa seguir adiante. Então, é, os maiores empreendedores do mundo, eles foram pessoas de coragem, que enfrentaram mesmo, as chances de repente não são tão grandes, mas eu vou para cima. Porque às vezes é você se jogar do precipício e no meio do caminho você vai construir as suas asas. É assim que tem que ser feito para quem é empreendedor. A maior qualidade do empreendedor é a coragem. eu particularmente, o medo sempre me fez perder oportunidades. Se você Será que vai ver as, dar as certo? histórias desses homens, Será? esses homens aí de sucesso, homens e mulheres de sucesso, eles começaram a ter. Porque, assim, no começo a gente tem muita coragem, a gente erra muito. E aí vai ficando mais Aham, velho e perdendo a coragem. Só que daí você aprende com os erros. E se você continua tendo coragem para não desistir, como a Lidiane falou antes, se você não uhum, desistir, continuar tendo coragem, mas fazer do jeito certo, você vai alcançar o sucesso. A maioria dos bilionários do mundo erraram 7 vezes antes de se tornarem bilionários. Quebraram empresas, quebraram negócios, perderam muita coisa antes de se tornar bilionários. Mas eles não desistiram e continuaram. E uhum. geralmente foi a partir dos 40 anos que elas se tornaram bilionários. Hoje tem aí os de 20 anos, 30 anos, mas são poucos. Por quê? Porque a internet, o marketing digital, essa garotada acabou se acostumando muito, aprendendo muito rápido e se tornaram esses bilionários jovens, ou eles são herdeiros de grandes fortunas,
ou eles vieram do meio digital, né? Sim. Mas os bilionários tradicionais, eles começam a ser a partir dos 40, 50 e 60 anos, porque Uhum. eles aprenderam muito com os erros do passado e conseguiram se tornar aí ricos, milionários. Lidiane, Opa, tá despedido do meu filho aqui. É, outra questão também que eu vi ali do livro é a questão de ele querer ensinar os outros, né? Também. De ele querer ensinar os outros o que ele aprendeu, né? Em como ficar rico. Tanto que ele falou, não, junta, chama a galera aí que eu vou ensinar eles, né? Eu acho que ensina a gente também sobre não ter medo da concorrência. e quando você ensina, tem um ditado que fala assim, a gente tem que crescer e contribuir. Se você só cresce e não contribui, você está sendo egoísta e ganancioso. E quando você contribui de uma maneira que você está ensinando alguém, você aprende mais ainda. E você vai enriquecer mais ainda. Então, quanto mais você ensina, mais você aprende e melhor você vai ficando no decorrer do caminho. Uhum. Isso. E também acaba se tornando uma autoridade, porque quando você está ensinando alguém, as pessoas, mesmo que você não é tão bom naquilo, mas se você está ensinando, as pessoas elas vão pensar, você ele está ensinando porque ele sabe muito sobre o assunto. E às vezes nem sabe tanto, às vezes leu um livro a mais só do que a outra pessoa, ou teve uma experiência que a outra pessoa não teve. Mas como essa pessoa está ensinando, ela se torna naturalmente uma autoridade naquele assunto, perante as outras pessoas, e aí as outras pessoas vão acabar chamando ele para muitas oportunidades. Ah, o Dr. Hans, pô, ele fala muito sobre software, sobre a área de informática. Pô, o cara é fera nisso. Então, toda vez que alguém precisar da área de informática, ele vai chamar o Dr. Hans, porque ele Uhum. criou uma autoridade, porque de tanto que ele está ensinando e ajudando pessoas, as pessoas veem nele uma pessoa de autoridade, uma referência nessa área. Nós precisamos nos tornar referência em uma área. Por isso, temos que sempre buscar conhecimento em uma área específica. Quando você tem um conhecimento específico, como a Lidiane é arquiteta, ela tem um conhecimento específico. Então, quanto mais ela se fortalecer nessa área dela, mais ela se tornar uma referência nessa área, mais ela vai atrair pessoas para o negócio dela, que vão contratá-la como arquiteta, e ela vai poder escolher, porque quanto mais pessoas virem, melhor. Se você está indo atrás dos seus clientes, isso é sinal que você ainda não é uma autoridade, você não é uma referência. Quando as pessoas vêm atrás de você, isso é sinal que você está se tornando uma referência e uma autoridade naquele assunto. E aí, quanto mais referência e autoridade você se torna, isso mostrando na rede social, ensinando pessoas, falando sobre o assunto, as pessoas vão vindo e você vai escolhendo aqueles trabalhos que você vê que tem mais retorno para você. Você não vai pegar qualquer Uhum. coisa. Aí você vai pegar projetos, né, no caso da Lidiane, projetos arquitetônicos grandes, enormes, aí que vão dar para ela um lucro muito maior. Ou ela vai poder ampliar o escritório dela, contratar mais pessoas para trabalhar com ela. Mas o mais importante é nos tornarmos autoridade naquilo que nós conhecemos. É. E isso também tem a ver com foco, né? Esses dias até um cara recém-formado em arquitetura veio falar comigo. Ah, porque eu gosto de restauro, eu gosto de arquitetura, eu gosto de interiores, tal. Ah, me dá uma dica. Eu falei, ó, me dá uma dica que eu queria ter recebido essa dica no começo de recém-formada. Foca. Escolhe algo e só faz isso, né? Escolhe algo e só faz isso e se especializa nisso. Ou tu escolhe restauro, ou tu escolhe arquitetura. Então, tipo, é tu focar também, né? A mesma coisa ali que o livro fala que ele focou no... Não, eu quero ser rico, eu quero fazer o que aquele cara faz. Como que aquele cara consegue, né? Então, ele foi lá com foco, mesmo errando, dando errado, ele não desistia, persistia, até dar certo. Muito bom esse teu insight, Lidiane, porque em todas as áreas a gente tem muitas, o Dr. Hans, é da área de informática, software e hardware, né? É uma imensidão de amplitude de coisas que ele pode trabalhar. A arquitetura pode ser exterior, pode ser interior, pode ser É. arquitetura moderna, arquitetura mais antiga, tem um monte de coisa, né? Eu, na contabilidade também, tem vários, na contabilidade tem um departamento pessoal, tem o departamento societário, que eu sou especialista, eu me especializei mais no societário, no meu caso, do escritório de contabilidade. Mas tem Uhum. também o fiscal, tem o contábil, fiscal, contábil e o departamento pessoal. E fora as outras coisas, imposto de renda e tal, a gente tem que aprender um pouquinho de cada área, daquilo que nós conhecemos,
Só que você tem que se especializar numa coisa. Eu me especializei no societário. Igual o professor de educação física. Ele pode ser professor de várias áreas, futebol, vôlei, basquete, ou ele pode ser, fazer grupo de corrida, grupo de pedal, grupo de canoa, de várias coisas, mas ele tem que escolher uma área. Ah, eu vou ser um personal trainer lá na academia. Não, eu vou ser uma pessoa que vai cuidar dos alunos como um grupo de corrida. Então, ele se especializa nesse grupo de corrida, ele vai se tornar o melhor do grupo de corrida e vai atrair muita gente, porque ele virou uma referência na área de corrida ou na área de hospital, né? Essas coisas todas. Doutor Renzo. Então, eu vejo assim que sim, a gente tem que cuidar em ser generalista, né? Porque senão acaba não fazendo bem nada, né? Focar é bem importante. Nesse ponto, dominar, né? Porque a gente brinca que o idiota até de boca fechada se passa por alguém que não faz feio, né? Mas é legal assim a gente ir acompanhando. E o foco eu acho que faz parte. A gente também tem que mudar a nossa mentalidade. Às vezes, a gente pensa assim, será que vale a pena ser rico? Às vezes, sim, porque tem muitas pessoas que julgam as pessoas ricas, né? Olha alguém que está Uhum. rico, deve estar roubando, está traficando. A gente, às vezes, está É. olhando para o outro, menosprezando, em vez de admirar, em vez de olhar, como é que ele ficou rico, como eu quero ser rico igual. Não é ser Uhum. invejoso, mas isso é aprender a fazer do jeito certo. Primeiro passo, na minha opinião, a gente tem que ter uma mentalidade que dizer, ser rico é bom, porque ser rico ele vai potencializar aquilo que nós somos. Se nós somos pessoas do bem, se nós queremos ajudar as outras pessoas, nós sendo rico, né? Sendo rico, Uhum. a pessoa vai poder fazer muito mais coisas boas. Ela vai poder Uhum. potencializar tudo aquilo que ela quer. Vai poder ajudar a família, vai poder ajudar aquelas pessoas carentes, vai poder ajudar muitas pessoas que estão precisando. Imagina assim, um empresário, olha quanto um empresário rico faz pelas outras pessoas. Se você vê esses bilionários, eles são os maiores bilionários do mundo, são os maiores doadores do mundo também. E E- se eles não fossem bilionários, não poderiam doar, não poderiam ajudar. Lide. é. Não, isso me puxou o link do livro anterior também, né? Que como é que é o nome do livro anterior que a É gente leu? o do diabo, Do né? Demon Hill? É Diabo. do diabo. Isso. Seja mais esperto que o diabo, né? Do diabo, É, não. Da esperteza de ser mais esperto que o diabo. é, porque me puxou o link, né? Ali agora o que tu falou, que é justamente isso, como o diabo tinha medo de algumas pessoas muito ricas, Uhum. elas, né, faziam bem, né? Ou de empresas ricas que faziam ações sociais, porque é isso, né? Ah, tu saber lidar de forma boa com a riqueza, né? Sim. Uhum. Imagina assim, você é um bilionário. Você vai poder fazer muitos projetos sociais. Você vai poder, às vezes, a prefeitura onde você está não consegue, às vezes, resolver o problema de uma rua, mas você pode ajudar a resolver. A tua influência, só a influência de um bilionário já gera riqueza, porque ele É, pode convencer outros empresários, porque ele leva as pessoas para muitos lugares. exatamente. Nós temos 10 minutinhos aqui, então, Eu, vamos eu, falar mais. Oi, falar, doutor Renzo, pode falar. eu vou pedir perdão, mas eu preciso atender uma emergência de cliente. Sem problemas, continua aqui com a Lidiane. Então, tá bom. E aí depois eu pego o finalzinho, você tá gravando, né? Estou gravando, Ou sim. manda um abraço para a Lidiane. Lidiane, um abraço. Obrigado, Patrick. Obrigada, E Hans. Valeu, tudo bom? manda o próximo livro aí, pra gente Pode deixar. Próximo aí mandar vai ver. ser. Qual é o nome mesmo? É o Esqueci. milionário lá, né? É, depois a gente fala aqui o próximo Depois, livro. depois eu vejo. Gente, um abraço. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu, até a Tchau. próxima. Tchau. Os segredos da mente milionária. Isso, Segredos da Mente Milionária. Lidiane, anotei algumas coisas aqui, daí eu vou compartilhar com você, daí a gente vai discutir, Uhum, né? Eu anotei aqui que é, decidir que tudo que você ganha, uma parte é sua para guardar, aquilo que você falou no começo, 10%. E uma coisa uhum. importante que ele diz é nunca gastar mais do que você ganha. E às vezes a gente acaba gastando mais do que a gente tem que saber ter uma noção ou uma previsão de quanto que a gente vai ganhar e não gastar mais do que aquilo.
E aí ele fala também sobre investir suas economias para gerar mais recursos. Então, aquilo que a gente conseguir guardar, a gente vai conseguir investir depois. Não adianta você somente guardar, você tem que pegar esse dinheiro que você guardou e multiplicar ele, porque ele parado também não vai resolver nada. Ele vai Uhum. começar a desvalorizar. Então, você vai ter um dinheiro ali que vai desvalorizando com o tempo. Então, tem que estar sempre reinvestindo aquele dinheiro em outro negócio ou na bolsa de valores, em coisas que você vê que vai realmente trazer retorno para você e que você entenda daquele assunto, né? Ou tratar pessoas que entendam daquele assunto. Quer falar um pouco sobre o que eu disse desses primeiros anotações aqui? Então, ali que tu falou de investir, né? É, eu tenho para mim, assim, a pessoa rica, quanto mais rica a pessoa fica, né? Parece, porque mais ela tem onde investir e onde implantar o dinheiro dela, né? Então, quando tu tem da onde tirar, vamos supor, eu sou arquiteta, eu guardo os 10% para mim, e de repente eu pego esses 10% que eu guardo, invisto numa loja. Eu pego os 10% da loja, invisto em outra coisa, né? Em uma cafeteria, pego os 10% de lucro da cafeteria, invisto em outra coisa. Então, tipo, tu tem várias fontes de renda, né? E tu tá investindo o teu dinheiro em vários negócios, ou seja, sozinho, ou com alguém que saiba. Isso mesmo. Então, você tem que ir pegando pessoas que possam, de repente, você ser seu sócio, ser parceiro de negócio, né? Isso já É, faz a diferença, né? Então, a gente precisa isso é ser empreendedor, estudar. né? Isso que é empreendedor, isso mesmo. Estudar aqueles negócios que você pode investir, né? Estudar e identificar bons investimentos, boas oportunidades. Ele fala Sim, sobre isso, né? Identificar as oportunidades. E plantar seus frutos e investir os lucros do investimento. isso é. Então, o primeiro passo é você querer enriquecer, saber que ser rico é bom e é importante ser rico, e isso vai ajudar você. Então, você precisa querer é poder, e depois buscar oportunidades, ir atrás, né? Porque quando você tem vontade, muita vontade, né? Qual é a tua determinação? Quando você é muito determinado, você encontra o caminho. Se você não encontra o caminho, você faz o caminho. Isso Uhum. é o que o empreendedor faz, né? Ah, não tem caminho, eu vou construir meu próprio caminho. O arquiteto Sim, faz sim. muito isso, né? Ele constrói sem É, existir. é, é Então, bem. ele fala também sobre a gente sempre procurar os locais que têm menos risco, para que a gente não perca o que a gente Não, guardou. sim, sim. É investir com cautela, né? Isso, E não investir tudo que tu tem. Investir uma parte. Por isso que ele fala em vários tipos de investimento, né? Tu nunca contar só com um tipo de investimento, porque aquilo uma hora pode te causar algum prejuízo, né? é verdade. E ele fala É, também que a gente tem que buscar bons conselheiros. Até a Bíblia fala que de uma multidão de conselheiros vem a sabedoria. Só que ele diz que busque conselhos de pessoas que saibam o que estão falando. Pessoas que já têm resultado, pessoas que já passaram por aquilo que você quer passar, que já alcançaram o resultado que você quer alcançar. Não adianta pedir conselho para uma pessoa que não alcançou o resultado. Porque às vezes a pessoa vai dizer, não dá certo. Claro, a pessoa já nunca conseguiu aquele resultado, ela já bateu a cabeça e nunca deu, então ela vai achar que também você não vai conseguir. Mas cada é, pessoa tem o seu processo, né? sim, sim. Tem outro tópico aí? É da ação, Ele né? fala também do aluguel, né? Ele falou que o ideal é você aí investir na sua própria casa e não pagar aluguel. Isso aí tem um pouco de controvérsia em muitos gurus aí Isso, da área de finanças. Alguns dizem que não é bom você investir na sua própria casa, porque a casa é um passivo, porque ela tem muitos gastos, né? Para ter gastos. uma casa, um patrimônio. Mas é Mas, algo oi, que pode a falar. longo prazo valoriza, né? Sim, dependendo do local que você vai comprar, ela vira um ativo. Por exemplo, aqui em Itajaí, a casa onde você está, se você aqui em Itajaí, em 2 anos, os imóveis quase dobraram, na verdade, dobraram de valor em 2 anos, na nossa cidade aqui. Então, olha, você tem que ver onde você está investindo. Está saindo um loteamento novo. Qual é o potencial de crescimento da cidade? Então, vai lá, compra um É, lote nesse loteamento, constrói uma casa em cima, você pode alugar. E ela já virou um ativo. Quando você começa a alugar, ela se paga sozinho, o próprio valor do aluguel, a gente paga a prestação do que você sim, investiu e se torna um patrimônio para você, né? sim, sim. E até para morar.
Eu conheci uma arquiteta que ela constrói a casa, mora 2, 3 anos e vende. Depois constrói de novo e vende. Depois constrói de novo, e valoriza, né? Ela faz. Ela fica ali dentro enquanto está valorizando, porque enquanto ninguém vai dar o Isso, valor que eu quero, eu fico aqui. isso. Vai construindo outro imóvel. Quando É, alguém pagou o valor que realmente ela vê que vale e que valorizou, e já ganhou dinheiro em cima, ela vende e já vai para o outro imóvel que ela já construiu também, né? exatamente, exatamente. Então, na verdade, isso vem da expertise de tu saber avaliar se o negócio é bom ou não, ou seja, para morar, ou seja, para investir, né? Até porque tem moradia com custo baixo e tem moradia que o custo vai ser muito elevado, né? É verdade. E ele fala também ali sobre humildade para aprender, porque às vezes a gente já passou por muitas coisas, fez faculdade, fez pós-graduação, fez vários cursos, aí acha que não precisa mais aprender. Já sou isso, sou aquilo, já tenho um monte de É, qualificação, mas na verdade quando a gente pensa que já sabe tudo, a gente paralisou nossa mente para o aprendizado. E nós precisamos estar sempre nos renovando, nos atualizando. Ainda mais quem trabalha, eu como trabalho na área de contabilidade, tem sempre muita coisa nova acontecendo. é. Você na área de arquitetura também, porque está sempre criando um software novo ou um plugin novo lá para o teu software que você já trabalha. Não, revestimentos, tendências, é anual, né? Tendências, investimento, tem que estar sempre de olho nisso, né? Sempre buscando, né? Você mesmo, eu acho que tem muita coisa que essas revistas, até é um pouco de moda também, né? Sim, ai, tudo, né? Tudo. Até cansa a cabeça, tanta coisa. Porque não é só nem arquitetura, é empreendedorismo também, né? É verdade. Também empreender em qualquer profissão. E ele fala também do hábito da gente guardar dinheiro. Isso tem que virar um hábito. Você não consegue guardar 10%? Guarda 5, guarda 2, guarda 1. Não consegue guardar R$ 1.000? Guarda R$ 100. Mas tem que ir guardando e criando esse hábito, porque é um hábito bom e que vai fazer diferença. Mesmo que você não tenha Aham. condições, você tem que começar a guardar pelo menos alguma coisa para aprender que é importante guardar e você vai criando esse hábito. Ele Isso. fala também para aprender sobre juros compostos, né? Porque o dinheiro que você vai investindo, ele vai ganhando juros sobre juros, e em pouco tempo o seu dinheiro ele vai dobrando, e o seu patrimônio também vai dobrando. Sim, sim. Hoje nem tanto, mas antigamente era mais. Os investimentos na bolsa de valores, até a poupança, você investia, você dobrava o seu capital, porque o próprio juro da poupança ia reinvestindo, né? Mas Isso. o que a gente pode fazer? Investe no negócio, o dinheiro que deu de negócio de lucro, você pode reinvestir em outro negócio. E aí isso já é É. um juro composto também. Uhum. O que mais que ele fala aqui? Cuidado com a inflação, porque o seu dinheiro está perdendo valor. Uhum. Controlar os gastos, ver se realmente você não está gastando demais, às vezes o teu padrão de vida está muito alto e às vezes não tem tanta necessidade. Controlar bem a sua despesa, né? E Uhum. proteger o patrimônio e as perdas, procurar estudar sobre finanças, sobre várias áreas, né? Lidiane, temos 1 minuto, suas considerações finais. Por mais que seja um livro que está falando da Babilônia, de algo muito antigo, é um assunto muito atual e universal, assim, não vai deixar de ser atual nunca, né? Porque fala sobre o sistema econômico que funciona, que, ao meu ver, funcionou e funciona para qualquer época. É verdade, Lidiane. É um livro que se remete ao mundo antigo, mas que está sempre em atualidade. Tudo que, na verdade, existem as leis, né, da riqueza. As leis da riqueza, elas são imutáveis. As leis, elas nunca mudam. E a gente tem que aprender a colocar isso em prática. Então, o livro é muito bom, valeu a pena a leitura. Se você não leu o livro ainda, aconselho a ler. Você que está nos acompanhando aqui, que faz parte da plataforma do Café de Negócios, ou que você vai estar nos acompanhando de outra plataforma. Muito obrigado pela participação. Esteja com a gente até a nossa próxima live aí, sobre um livro muito interessante que eu tenho certeza que vai fazer diferença para você e para o seu negócio. Até a próxima. Sei.